pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o Aneixãs. E assim, tinha muito tempo que eu não aparecia aqui, né? Pois é. Né, esse ano tá complicado pra mim e tudo mais, né? Se vocês me acompanham mais nas redes pessoais e tudo mais, os blogs que eu desabafo mais, já devem estar mais ou menos sabendo o que é que tá acontecendo, mas aqui não é lugar disso, né? Não vou ficar me estendendo demais. E estou sim com uns vídeos gravados, né, mas ainda não editei. E esse aqui, na verdade, vai sair na frente porque é uma coisa relacionada a uma coisa que eu fiz no meu blog, o Aneixan Xen, que inclusive esse vídeo também vai pra lá, né? Todos os vídeos do canal sempre vão pra lá, mas esse aqui é mais do que especial, porque é uma coisa, assim, que tinha anos que eu queria fazer no blog, né? Não sei se todo mundo sabe, se todo mundo conhece o blog, mas é um blog que eu falo sobre as coisas que eu gosto, né? Eu falo sobre livros, falo sobre música, falo sobre animes, doramas e tudo mais. E eu faço resenha de livros lá, né? No caso, os livros que eu leio. Inclusive, também falo dos meus livros que eu escrevo também lá. Mas um pouquinho menos. Na verdade, li essa série. Eu era adolescente ainda. Na verdade, é a série de livros que me fez ser a leitora que sou hoje. Então, assim, vocês provavelmente só estão vendo esse vídeo. O blog só tem resenhas de livros por causa dessa série, né? A Annelise Leitora nasceu por causa dessa série. Foi um livro que eu consegui, assim, muito me relacionar na época, porque eu tinha a idade da protagonista e tudo mais. Eu também já estava começando a escrever, né? Eu tinha 13 anos, né? Então eu já estava começando a escrever Super Agentes e tudo mais. Foi uma série, assim, que eu me relacionei muito na época, que fez eu passar a gostar de ler, do jeito que eu gosto hoje. Não acho, assim, que eu sou uma super leitora e tudo mais, mas é uma série, assim, que ela foi essencial na minha formação como leitora, sabe? E me inspira muito, inclusive. E eu vou falar depois outras coisas no decorrer da resenha. Eu acho que, na verdade, hoje em dia, essa série ela não é tão falada porque ela é dos anos 2000. Se eu não me engano, acho que o primeiro livro é de 2006, né? Mas, se vocês são pessoas inteligentes, se vocês leram o título, se vocês acompanharam o blog no último mês, sim, falarei sobre ela, a minha favorita, a série de Poderosa, do 1 ao 6. Né? No blog do Aneixan Xen, vou deixar todos os links aí das resenhas, porque um dos meus projetos, na verdade, porque assim, quando eu li essa série da primeira vez, eu era adolescente, então nem em sonho eu tinha esse blog que eu tô citando. Né? O único que saiu, assim, o único livro que saiu, e eu já tinha um blog, foi o 6, que foi 2014. Então a resenha do 6 ela é um pouco mais antiga. E aí eu sempre quis, na verdade, reler essa série, porque eu queria reler, porque eu gosto muito, né? Eu lembro que eu gostei muito na época e eu reli, e eu gostei muito. E eu reli e fiz a resenha no blog. Então, do 1 ao 5 agora temos resenha no blog, temos a série inteira de Poderosa resenhada no blog. E com isso quero dizer que é old que eu leio nacional, não é mesmo, meninas? Pois é, a dor das costas da gata. Eu gostei muito, na verdade, de ter relido essa série, de ter entrado em contato com essa série de novo, porque, assim, porque eu já queria, mas eu acho que eu fiz isso num momento, assim, que eu tava precisando. Porque esse ano, pra mim, tá muito complicado. A minha questão de escrita, a minha questão de vida pessoal, emocional, agora que eu tô começando a melhorar, que eu tava muito sobrecarregada com muitas coisas. De trabalho, até da minha escrita mesmo, eu queria fazer lançamento de livro esse ano, não vou conseguir. Não, mas assim, foi um momento muito importante, na verdade, que eu escolhi para ler. Até porque eu estava com bloqueio de leitura, inclusive, eu estava de ressaca literária. Então eu falei assim, agora é o momento perfeito, porque se esse livro não me desencalhar, eu acho que nada mais me desencalha. Quase que o ser me bota de ressaca de novo. Mas aí a gente vai por detalhes, tá bom? Deixa eu mostrar pra vocês, né, todos os livros da série. E aí eu vou falar, mais ou menos, pincelar sobre o que é essa série de livros, sobre o que é, né? Porque eu acho que assim, como eu disse, ela era famosa na época, tinha até propaganda na Nickelodeon divulgando a venda dos livros e tudo mais. Mas assim, eu acho que ela é muito da geração millennial, sabe? A Joana Dalva, na minha cabeça, ela é millennial. Então, hoje em dia, ela tem uns 30 anos de idade. E assim, eu juro que eu sou a pessoa que eu sou louca pra fanficar Poderosa. Eu ainda vou fazer isso. Deixa eu mostrar os livros da série pra vocês. E assim, gente, são todos meus originais da época. Tanto que o meu Poderosão, tadinho, ele tá sofrido, coitado. Mas deixa eu mostrar pra vocês. Temos o Poderosa 1, que é o primeiro de todos. Não sei se dá pra ver na câmera, mas ele tá muito surradinho, porque assim, eu ganhei este livro. Olha o ano, gente. 20 de dezembro de 2006. Foi quando minha mãe comprou na Saraiva pra mim. E ela me deu isso aqui no Natal de 2006. Pois é. Assim, eu lembro que, na verdade, eu li esse livro em incríveis 5 dias. Pra mim era muito na época, tá? Então, Poderosa 1. Poderosa 2.
O 3, inclusive eu amo essa coisa de cada volume ter uma cor. 3. O 4, assim, se for ver, foi passando o tempo, né, as qualidades dos livros vão melhorando, porque o 1 tá muito sofrido, tadinho, porque eu emprestei pra minha tia, ficou quase um ano com ela, e aí quando ela me devolveu o livro, ela devolveu todo amassado. É por isso que o 1, ele é o mais ferradinho, assim. O 5 e o número 6, que é o menor de todos. Acho que os menores são o 2 e o 6. Bom, vou mais ou menos assim tecer brevemente sobre o que é a série, né? Talvez tenha um pouco de spoilers, né? Talvez mais do primeiro livro. E na verdade eu vou puxar cada volume e dizer assim o ponto importante, na verdade, de cada volume da série, né? E aí depois, né, explicar assim as coisas que eu tive a impressão que assim, eu reli todos eles em sequência. Então, assim, você tem uma impressão quando você demora a ler, tipo assim, que eu acompanhei esses volumes praticamente saindo, né, digamos assim. E é diferente quando você lê sequencial, né, a sensação diferente. Falando agora um pouquinho da série, né? Poderosa, que tem como subtítulo, que eu esqueci, Diário de uma Garota que Tinha o Mundo na Mão, conta a história de Menina Joana Dalva, ou só JD para os íntimos, mas JD, Joana Dalva, né, é uma menina de 13 anos de idade. Ela acabou, na verdade, de fazer 13 anos. Ela é canhota, né, e assim, ela tem todas aquelas questões dela de adolescente recém-formada, né, isso mais citando o primeiro livro, né, ela tá doida pra ficar menstruada, ela já tá deixando de ser tão infantil assim, né, ela tem, na verdade, o sonho de ser escritora, né, ela gosta muito de escrever e tudo mais, e por isso que eu me relacionei muito com ela, né, já dá pra perceber. Só não tem o fato de ser canhota, mas eu confesso que eu queria muito ser canhota. Sempre quis. Talvez por causa da Joana Dalva, não sei. Ela é uma menina de 13 anos normal. Na verdade, eu acho que ela até sai um pouco da curva. Porque eu acho que, na verdade, ela é, muitas aspas, a patricinha da história, vamos dizer assim. Só que ela é boazinha, né? Joana Dalva é maravilhosa. E assim, nós acompanhamos, na verdade, a história sob o ponto de vista dela, porque, né, é o diário dela. Então ela vai contando as coisas. E ela tem uma vida super normal, na verdade, né? Ela tem o irmão dela, mais novo, que perturba o juízo dela, né? O irmão mais novo é pra isso. Ela tem a mãe, que é professora de história. E assim, é apaixonada pela Joana d'Arc, já estudou tudo sobre Joana d'Arc. E tem o pai dela, que é o dentista, né? E aí, na verdade, a origem do nome dela é engraçada. Joana é por causa da Joana d'Arc, que a mãe dela quis colocar, né? Porque a mãe é muito fã da Joana d'Arc, da história da Joana d'Arc e tudo mais. E o Dalva, na verdade, vem da avó dela, que faleceu pouco antes dela nascer. E aí ficou aquele impasse, assim, que os pais, né, sempre ficaram em pé de guerra, né? A mãe queria botar Joana, o pai queria botar Dalva, pra homenagear a mãe queria homenagear a Joana Dalva, o pai queria homenagear a mãe falecida. E aí, na verdade, aconteceu esta lindeza chamada Joana Dalva. Maravilhosa, linda, perfeita. A mãe só chama ela de Joana e o pai só chama ela de Dalva. E é isso. O livro começa naquela coisa, né, de que os pais já estão com uma crise na relação, eles vão acabar se separando, né, isso acho que fica meio óbvio. O irmão dela vive perturbando o juízo dela, né. Ela é só uma menina normal, que acabou de fazer 13 anos e tudo mais, só que aí, né, isso já acontece assim bem no comecinho do livro, né? Tem a manicure, cabeleireira, linda, maravilhosa, perfeita. Salete! Todos amam Salete. E aí, né, ela lê mãos e tudo mais. E aí, né, no comecinho do livro, assim, no caso, a mãe da Joana brigou com o pai de novo. E aí elas marcaram uma hora no salão da Salete para ela fazer a unha. E aí a Salete dá uma lidinha na mão, né, que ela faz esses serviços dela, assim, de vidente e tudo mais. E a Salete, no comecinho do livro, né, olha a mão esquerda da Joana e diz que ela tem um poder muito grande, que ela ainda vai descobrir. E aí fica essa coisa meio que no ar, assim. E, né, depois, um pouquinho depois, né, tem na escola um trabalho que eles, um trabalho de história, inclusive, Apolo, meu mozão, é nós que voa, na verdade, Paulo, né, Apolo é o apelido. Sim, gente, tem muitas influências gregas. E um outro adendo, na verdade, que eu fui percebendo quando eu li o primeiro livro da série. Esse livro tem muitas influências no meu livro, As Aventuras de Jim Wayne. Eu falei, gente, meu Deus, eu fiz umas coisas assim, eu não tinha nem percebido. No comecinho do livro, tá, gente? O professor de história, que é gatíssimo, lindo, todas as alunas são apaixonadas nele, Joana Dalva, inclusive. Só que assim, a Joana Dalva tem um crush, é que nessa época não se usava esse termo, mas ela tem uma apaixonite no menino, o gato mais gato.
Exatamente. Este termo que eu usei no meu livro também. Eu não tinha nem percebido. Mas ela é apaixonada no Guto, né? Que é Luiz Augusto. Né? Ela é apaixonada desse menino e ela é doida pra esse menino dar uma chance pra ela, pra eles ficarem e tudo mais. Mas assim, Joana dá o BBB e tal. Gente, ela tem 3 anos, ela é adolescente. Né? Uma pré-adolescente, praticamente. E aí o professor de história passa esse trabalho que elas têm que fazer pra contar a história sobre uma personalidade. E nada mais justo, né, dela fazer sobre a história de uma das pessoas que inspirou o nome dela, que é a Joana d'Arc. E ela falou, vou escrever a história da Joana d'Arc. E aí, no caso, se juntam ela, a Leninha, que é a amiga dela que, digamos assim, a mentalidade dela ainda é super infantil, que é uma coisa que, inclusive, é muito reforçada durante a série, né? Como a Leninha ainda é infantil, né? E a Daniele, que, inclusive, gente, a Daniele nesta série é uma tour, entendeu? Uma tour que Daniele é. Assim, inclusive foram umas coisas que me incomodaram muito no 6º livro, que eu depois vou ter que discursar, né? Enfim, vai ter um TCC sobre o 6º livro aqui. Enfim, mas a Daniele, provavelmente por esse nome, você deve estar pensando que ela é a Patricinha. Não, não é. Na verdade, pra mim, na minha visão, a Daniele ela é mais uma pessoa punk. No caso, porque ela bota piercing, ela faz tatuagem, depois ela faz modificação no corpo. Tem acho que é no 3º livro ou no 4º livro, que ela corta a língua no meio, fica com a língua bifurcada. Ela é toda punk. E tem, inclusive, no 1º livro, a tour da história do piercing, que ela bota piercing em lugar escondido e faz um leilão pra descobrir onde tá o piercing. Exatamente, gente, a tour do piercing, entendeu? Voltando à parte da Joana d'Arc, né? Elas se juntam as 3 para fazer o trabalho. Elas se reúnem na casa da Joana d'Alva para poder fazer o trabalho, né? Porque a mãe dela tem muitos livros e tudo mais, ela pode consultar. A Daniele faz aquele apanhado maluco da internet, que assim, nessa época, né, 2006, estava começando essa coisa de internet de banda larga e tal, então essas coisas vão ser inseridas na história também. A Daniele faz aquela bagunça toda, não sei o que, a Joana d'Alva fala assim, não, eu vou escrever o trabalho, né? Aí, Joana d'Alva, muito criativa que ela mesma, ela fala assim, não, gente, porque assim, ela fica indignada, ela detesta o final da história da Joana d'Arc, né? Porque se vocês são pessoas inteligentes, vocês sabem que a Joana d'Arc, qual é a história dela, tudo mais, e como ela morreu. No caso, a Joana d'Arc, ela morreu queimada na fogueira, sendo acusada de bruxaria. E a Joana d'Alva, como eu disse, não gostava muito desse final. E ela falou assim, vou escrever o meu próprio final. E aí ela inventa, inclusive culpa do crush, da paixonite que ela tem no Guto, né? Ela inventa um novo final, na verdade. Ela fanfica firme. Sobre o negócio. E ela diz, né, que a Joana d'Arc, ela tinha um amigo, que era o tal de Louis Auguste, que aí ele era muito parceiro dela e tudo mais, e aí ele resolve salvá-la. Então, na véspera da execução, o Louis Auguste vai visitar Joana d'Arc na prisão, e aí eles trocam de lugar. Ele bota as roupas dela e ela bota as roupas dele e vai embora. E quem é queimado no lugar? Louis Auguste. Exatamente. Fã ficou firme. Aí ela ficou muito satisfeita com o trabalho. E, né, no dia de entregar o trabalho, na verdade, eles têm que ler a história. E aí a Joana vai apresentar o trabalho, né? Vai ler o trabalho. E aí ela vai lendo a história que ela inventou e tudo mais. O professor manda ela parar imediatamente. A Apolo manda parar. E fala assim, meu Deus, que merda é essa? Literalmente, só falando assim. Não fala com essas palavras, mas é tipo isso. Garota, que merda é essa? E aí, o zero vem firme. Muito zero. Zero, 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 zero. A Daniele fica revoltadíssima, a Leninha fica muito chateada. A Joana d'Arc fala assim, eu fiz o que eu queria fazer, entendeu? Essa porcaria dessa história da Joana d'Arc é uma merda, porque... Ela fala, ai, professor, eu só estava sendo criativa, meu Deus. Mas ela toma o 0, mas ela não reclama do 0, né? Depois a mãe dela descobre que ela levou 0, e aí a mãe fica indignada, não sei o quê. Até que, nesse mesmo dia, né, à noite, aí, gente, assim, faz referências, muitas referências, na verdade, ao Jornal Nacional. Porque diz que, usa até o nome aqui, eu não lembro o nome de cabeça agora. No noticiário, à noite, sai que descobriram um diário da Joana d'Arc, supostamente, depois que ela tinha morrido, que confirmava toda a fanfic da Joana d'Alva.
E aí a Joana fica, gente... E assim, gente, não é que foi uma super coincidência, não. Todos os detalhes que a Joana colocou para Xará eram verdade. Ela botou todos os detalhes. Que tinha o tal do Lois Algos, que trocou de lugar com ela e foi queimado no lugar dela. E ela viveu o resto da vida dela feliz e todas essas informações estavam escritas num diário que foi encontrado. E aí confirma a história toda. E aí, como é que fica o zero dela? Pois é, o professor teve que voltar atrás e tudo mais. E a Joana fica encucada na cabeça dela, porque ela lembra do que a Salete falou, que ela tinha o poder de mudar as coisas, ela tinha um grande poder que ela ainda não sabia. E de caraca, ela mudou a história da Joana Dark. Tipo, e ela fica, gente, não é coincidência ou não? E aí que a gente descobre, na verdade, o grande poder de Joana Dalva, a maioral. Inclusive, eu tenho um conto que o personagem, ele tem exatamente o mesmo poder da Joana Dalva. Ele tem o poder de alterar a realidade através da escrita. É esse o poder dela. Tudo o que ela escreve se torna verdade. No primeiro livro ainda tem os outros detalhes, de que ela tem um admirador secreto, tudo mais, que ele fica mandando bilhetinho pra ela, parará, 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 que é o maioral de todos, que é o João, que é o namorado dela, vira namorado depois. Amo Joana e João, entendeu? E isso também foi uma coisa que me frustrou muito, muito no sexto livro. Mas enfim, a série depois vai se desenvolvendo daí, com a Joana Dalva vivendo suas aventuras, e com a Joana Dalva, na verdade, usando e abusando. Usando e abusando talvez nem tanto, mas usando sim. E aí, na verdade, o que eu acho mais interessante dessa série é que, assim, ela é muito leve, na verdade, a leitura, do 1 ao 5, tá? Isso falando, esse momento que eu vou falar é do 1 ao 5, tá? Porque aí a história, ela vai aumentando, digamos assim. Você vai conhecendo mais personagens, vai conhecendo mais nuances. Todos esses detalhes estão nas resenhas, tá? Eu não quero me estender tanto. Foi ótimo entrar em contato de novo com essa série, com essa personagem, com todo mundo, que são personagens que eu tenho muito carinho. Inclusive, é uma série que, assim, super... Eu não gosto muito desse termo, mas é super gostosa de ler, assim. Eu li os 5 primeiros livros, eu nem senti, na verdade. Tanto que eu li, acho que os 5 livros em um mês. Né? Porque passa muito rápido, sabe? A leitura é muito leve, você vai lendo e você nem sente. Você abraça a Joana Dalva e ela vai levando você e você vai. Vai. E aí, né, de acordo com os volumes da série, você vai, assim, junto com a Joana Dalva, inclusive, conhecendo mais sobre o poder dela. Como que o poder dela funciona, quais são os limites, o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer. E assim, acontecem algumas coisas assim super chocantes, que inclusive vou puxar aqui os volumes e vou dizer para vocês. Que eu acho de milhões. Inclusive depois vai sair um top 5 no blog dizendo quais são meus volumes favoritos. Então vou dizer para vocês, assim, vai ter spoiler, tá? Mas eu acho que, assim, vale muito a pena ler a série. Porque é uma série, assim, é gostosinha de ler, sabe? Aquele livro infanto-juvenil, aquele livro jovem. Eu, às vezes, gosto de ler literatura infanto-juvenil para ter essa questão dessa leveza. Assim, a história não tem um super compromisso de ser super pesada. Claro que, assim, em vários momentos a série fala sobre temas muito importantes, né? Fala sobre relações familiares, fala sobre anorexia, fala sobre... É que nessa época, né, dos anos 2000, era muito a questão da extrema magreza, né? Até hoje também, né? Um pouco da extrema magreza também, que a gente vive nessa questão, né, de gordofobia e tudo mais. E sempre falou sobre temas muito importantes de uma forma, assim, que eu acho bem leve, né? Retrata de uma forma, assim, bem responsável, na verdade, e bem leve. Então, assim, vai falando sobre os temas importantes com a leveza que se precisa, ainda mais pro tipo de público que é. Que eu vou puxar os volumes e vou falar, na verdade, a coisa mais importante de cada um. Né? O primeiro, que eu já contei praticamente metade da história, que na verdade Joana Dalva descobre o poder dela e muda a história da Joana Dark. Segundo livro, Joana Dark ressuscita uma pessoa. Terceiro livro, Joana Dalva dá o poder dela para outra pessoa, emprestado. Inclusive, Bia maravilhosa, todos chamamos. Eu. Joana Dalva vira 2 pessoas, Joana e Dalva, a maioral. Quinto livro, Joana Dalva salva uma menina da morte. Joana Dalva tem seu poder roubado, basicamente. E 6, que é a Chernobyl. Aqui não acontece nada de neca de pitibiribas. Este livro aqui não devia ter existido. Calma que eu vou tecer o meu TCC. Então, gente, decidi separar esse vídeo em 2 partes. Na verdade, o bruto deu uns 40 minutos. Então eu falei assim, para não ficar muito longo, não me estender demais,
Eu sei que vocês costumam ver vídeos grandes aqui no canal, mas eu resolvi separar também como uma desculpa para ter mais conteúdo, tem isso também. Então, essa primeira parte foi falando sobre a série, tudo mais no geral. E no vídeo seguinte, que é o próximo, que vai sair na próxima semana já, não vou soltar um atrás do outro mesmo, pra aproveitar, né? Vai ser sobre os problemas que tem na série, e especificamente o livro 6. Então vocês fiquem ligados que semana que vem vai sair a parte 2, que vai ser eu falando muito mal de Poderosa 6. É isso, beijo, beijo, tchau, tchau, cheerio!